damos início especificamente a parte de hoje, nós vamos fazer uma retrospectiva da nossa aula passada. Bem, nós falamos do processo de industrialização dos alimentos, a criação das indústrias de gêneros alimentícios e com elas também foi falado sobre a industrialização desses alimentos. Falamos da rotulagem, que serve como ferramenta de orientação para os consumidores. Então, todas as especificações, todos os significados que aquelas informações contidas no rótulo querem dizer. E hoje nós vamos falar especificamente dos aditivos alimentares, não é isso, professora? Isso mesmo, vamos conhecer quais são esses aditivos químicos e as suas funções nos alimentos. Vamos conhecer mais aprofundadamente. Tá certo, então vamos lá. Continuação, alimentos industrializados e naturais. A nossa parte 2 e a final também. Professora formadora, professora Ângela, e a nossa professora assistente, a nossa querida professora Sabrina. Então, os objetivos da aula de hoje, um deles, conhecer as funções dos principais aditivos químicos. 2. Compreender os riscos à saúde associados a seu consumo. Outra questão, conhecer a finalidade da utilização dos agrotóxicos nos alimentos e conhecer também os erros mais comuns quanto à utilização desses agrotóxicos. Aditivos químicos. Assim como todas as informações referentes aos alimentos, os aditivos químicos, eles também devem ser listados como ingredientes do alimento, obedecendo a ordem decrescente de quantidade. Ou seja, o primeiro da lista, ele apresenta-se em quantidade maior. Olha só, o primeiro da lista, ele apresenta-se em quantidade maior do que o segundo e assim sucessivamente até que chegue o último, que está presente em menor quantidade do que todos os outros listados antes dele. Professora, algum comentário? Antes de prosseguirmos, mais à frente, é importante que você saiba o que são, os aditivos químicos, São ingredientes que são adicionados intencionalmente aos alimentos sem o propósito de nutrir, mas sim modificar as características dos alimentos. Tá certo, então olha o conceito bem que a professora falou e que no nosso módulo ele passa bem rápido. Vamos aos corantes, olha só. Primeiro aditivo, corante. Eles possuem a função de colorir. Então, corante é igual a colorir, certo? Possui a função de colorir os alimentos, fazendo com que os produtos industrializados, eles tenham uma aparência parecida com os produtos naturais, sendo assim mais agradáveis e, portanto, mais fáceis de visualizar com relação ao consumidor. Então, corantes, eles têm a função especificamente de colorir, não é? São extremamente comuns, já que tanto a cor quanto a aparência, eles são importantes na aceitação dos produtos pelo consumidor. Então, nós vemos que essa questão de cor, aparência, ela é fundamental, não é, professora? Isso mesmo, para chamar a atenção do consumidor, É como uma espécie de maquiagem, que se usa nos alimentos. Então, eles são encontrados, em grande maioria, nos produtos, obviamente, industrializados, como massas, bolos, margarinas, sorvetes, bebidas,
gelatinas, biscoitos, entre outros. Aqui, professora, um exemplo da gelatina. Por exemplo, nós compramos gelatina sabor limão. Então ela vai vir verde, é isso? Com a utilização. Sem sabor, ela vem totalmente branquinha e quando é diluída, ela fica incolor, não é isso? E as demais, de morango, né? Cor de morango, pêssego e assim sucessivamente. Isso. Aqui, ó, o exemplo que nós acabamos de citar. Um refrigerante, sabor laranja também. Vai vir numa cor laranja para estar associado à fruta, né? À fruta, é isso mesmo. Olha só. Sem corantes, os alimentos ficariam com aparência de água com gás. O que faria com que se parecesse mais artificial, dificultando a aceitação do consumidor. Então, ele também vem facilitar essa questão da aceitação. Vai ser atrativo, não é isso, professora? Com certeza. E vai facilitar essa aceitação por parte do consumidor. Isso né? mesmo. E voltando aqui mais um pouquinho, com relação às crianças, a gente sabe que essa questão da cor, da aparência, para elas é tudo, na verdade. É tudo, né? O que seria dos alimentos sem as cores para as crianças, né? Não iria chamar atenção, não iria atrair as crianças, né? Então, por isso se usa os corantes. Aromatizantes. Olha aqui. Aromatizantes. O que remete você? O que se acha igual a essa palavra? Então, eles têm por função, olha só, dar gosto e cheiro aos alimentos industrializados. Eles também vão realçar o sabor e o aroma. Olha só, sabor e aroma, assim como os corantes, os aromatizantes, eles também fazem com que os alimentos industrializados, eles se pareçam mais com produtos naturais. Porque, como foi dito, é essencial para a aceitação do produto pelo consumidor. Olha aqui, um salgadinho artificial de milho com sabor e cheiro de presunto ou churrasco, ele torna-se mais atrativo. Por quê? Porque o consumidor pode reconhecer naquele produto um sabor extremamente conhecido, semelhante a outro produto não industrializado, que obviamente ele já comeu, causando a falsa impressão de que o produto não é tão artificial. E é isso que as pessoas pensam, não é isso, professora Sabrina? Isso mesmo, pensa que realmente naquele alimento, né, contém o produto, no produto. Ah, sabor queijo. Não, ele tem queijo, não é isso? Na verdade é o aroma. Aromatizante. Então, muitos alimentos, eles não possuem sua composição, olha aqui, as frutas que as embalagens anunciam, é que nós estávamos falando há pouco, mas apenas aromatizantes que imitam o sabor. Então, os aromatizantes, olha só, eles imitam o sabor, ou de fruta, ou de carne, enfim, não é isso? Isso. Olha aqui, um exemplo. Alguns produtos industrializados, eles mostram em seu rótulo aroma idêntico ao de pêssego. Quer dizer que é idêntico e que não é especificamente de pêssego, né? Isso mesmo. Um exemplo também são os refrescos, né, professor? De saquinho, por exemplo, sabor laranja, né? Tem um aroma idêntico ao da laranja, né? Eles falam assim, sabor idêntico ao natural. Né? Então, se diz lá, limão, sabor idêntico ao natural. Então, é sabor idêntico, não quer dizer que é o sabor realmente extraído da fruta, mas é o aromatizante que confere esse sabor a esse produto. Então, essa afirmação, ela não garante que aquele alimento, ele contenha o pêssego em sua composição, tá? É o que nós acabamos de falar. O aroma, nesse caso, ele pode ser imitado por algumas substâncias sintéticas. Olha só, substâncias sintéticas. Se vocês perguntavam, sim, mas como que isso acontece, esse sabor idêntico? Olha só, é imitado por algumas substâncias sintéticas que são produzidas pelas indústrias e não
pela natureza. Por isso que nós sempre batemos naquela mesma tecla, não é, professora? Cuidado com esses alimentos industrializados que vocês vão consumir. A gente fala assim, num contexto geral, né, de consumo, mas também voltado aqui na nossa área para alimentação escolar, não é isso? Aos técnicos que estão podendo ter esse conhecimento a mais. Estão tendo essa oportunidade de conhecer, né, mais aprofundadamente sobre esse assunto. Então, os aromatizantes, eles podem ser encontrados, olha só, nas sopas, nas carnes enlatadas, nos sucos em pó, biscoitos recheados, bolos e sorvetes, entre muitos outros. Ok? Vamos lá. Outro aditivo, olha só, conservantes. Então, ao contrário dos corantes e aromatizantes, os chamados conservantes, eles não possuem a função de fazer com que os produtos industrializados, eles pareçam o que na realidade não são, ou seja, naturais. Então, gravem bem. Os outros aditivos, eles possuem uma função. Então, esse aqui, na realidade, é uma outra função, que é evitar a ação dos micro-organismos, tá? Dos bichinhos que nós não podemos verificar a olho nu e que agem na deterioração, ou seja, eles estragam os alimentos, fazendo com que durem mais tempo sem estragar. Então, olha só, os conservantes já vêm de, conserva, ou seja, conservar o alimento por mais tempo. O tempo de uso dele, o tempo de prateleira dele é bem maior, não é isso, professora? Isso, grande parte dos conservantes são realmente obtidos por processos químicos, né? Em laboratórios. Está aí mais uma vez ressaltando, cuidado com as escolhas dos produtos industrializados, né, professora? E olha onde eles são encontrados: nos refrigerantes concentrados de frutas, chocolates, sucos, queijos fundidos, as margarinas, conservas vegetais, em alimentos enlatados, em geral, carnes, pães, farinhas e em inúmeros outros alimentos industrializados. Então, assim, é uma gama de produtos que levam esse tipo de aditivo justamente com o intuito de conservar ele por mais tempo, ao passo que ele in natura não teria essa durabilidade, não é isso? Isso, e outros exemplos também que você pode saber é milho em conserva, seleta em conserva, né? Palmito em conserva, são exemplos de alimentos que utilizam conservantes. Olha só, outro aqui é o antioxidante, que assim como os conservantes, os antioxidantes, eles procuram manter o alimento também em boas condições para o consumo por muito mais tempo, tá? A sua principal aplicação é em quê? Em óleos e gorduras. Por quê? Porque ele vai impedir, olha só, vai impedir o retardamento da deterioração, evitando a formação de ranço. Então, os antioxidantes são mais utilizados nos óleos e nas gorduras. Por quê? Vocês observam que com o passar do tempo, tudo que tem assim um óleo, um pouco de gordura, ele começa a ficar com aquele sabor de ranço. E o antioxidante, ele vem justamente a agir em cima dessa questão desse produto, não é? Desse alimento, não é isso? Isso mesmo, impedir que o alimento modifique o seu sabor, o seu gosto, né? Função dos antioxidantes. Vocês podem, um exemplo, podem observar a castanha do Brasil. A castanha do Brasil, quando você pega ela ainda com a casquinha, que você descasca, ela tem um saborzinho
bem mais natural, ela tem aquele leitezinho. Isso. Se você descascá-la e deixar por um tempo, um determinado tempo, uma embalagem, você vai observar que o sabor dela já é totalmente alterado. Já vai não é se isso? modificar. Já vai modificar, ficando com esse sabor de ranço, não é isso? Então, aonde eles podem ser encontrados? Olha aqui de novo sorvete, olha, no leite em pó instantâneo, leite de coco, produtos de cacau, conservas de carnes, cerveja, margarina, óleos e gorduras em geral. Olha aqui, farinhas, polpas e sucos de frutas, refrescos e refrigerantes. Vamos ao outro agora, o estabilizante. Eles são utilizados justamente para manter a aparência dos produtos e tendo como principal função estabilizar. Olha só, estabilizantes é igual estabilizar. Estabilizar. Manter em equilíbrio, olha só, equilíbrio, estabilidade, todos os elementos que fazem parte dos alimentos. Ao misturar 2 ou mais ingredientes, os estabilizantes, eles permitem que o produto final, ele tenha por inteiro o mesmo aspecto e não características diferentes de cada componente isoladamente, ou seja, uma emulsão. Então, o estabilizante, ele serve para estabilizar, manter em equilíbrio todos os elementos que fazem parte daquele alimento que a gente quer consumir. O próximo é o acidulante. Eles são utilizados principalmente nas bebidas e tem a função parecida com a dos aromatizantes. Eles podem modificar a doçura do açúcar, além de conseguir imitar o sabor de certas frutas e de dar sabor aos ácidos ou agridoce às bebidas. Não é isso, professora? Nós temos aqui só um exemplozinho de uma compotazinha. Eles são encontrados principalmente nos sucos de frutas, nos refrigerantes, entre outros. Então é para não tornar nem muito ácido aquele alimento, não é isso? Isso mesmo, encontramos principalmente em refrigerantes sabor limão, laranja, limão, cítricos, né? Sucos, alimentos mais cítricos. Mais cítricos. Então, agora nós vamos conferir umas tabelas de alguns alimentos que geralmente contêm os aditivos químicos, ó. As tabelas a seguir contêm aditivos químicos e os possíveis riscos à saúde pelo seu consumo e de que forma pode-se tentar amenizá-los. Ressaltando aqui, mais uma vez, aos nossos queridos alunos, futuros técnicos, não é, professora? A importância da seleção, de priorizar os nossos alimentos in naturas, valorizando a agricultura local, porque eles são livres desses aditivos aí que até agora não se tem noção assim ao certo dos riscos, né? Dos riscos que podem ser causados à saúde ao longo do tempo, né? Porque Isso não se mesmo. tem controle quanto ao consumo, não é isso? Não se tem controle quanto que uma pessoa está consumindo, Está consumindo, né? Porque às vezes ela come um certo produto que tem um certo tipo de aditivo, mas depois ela consome um diferente, mas que também contém aquele... Também tem um aditivo, o né? aditivo, não é isso? Então, se a alimentação for à base de alimentos industrializados, né, com certeza vai estar tendo risco aí para a saúde. Então, por isso diminuir, reduzir o consumo desses alimentos, né, ou então alternar, né? Alternar, né? Ou deixar fim de semana, mas assim, não é deixar fim de semana e você come o final de semana da semana todinha, não é isso? Isso. Aí não vale, viu, gente? Então, os aditivos químicos, olha aqui a tabela.
geralmente presentes em alguns alimentos, os seus riscos associados ao consumo e aqui algumas orientações para amenizar justamente esses riscos. Olha aqui, as salsichas. Quais são os aditivos? O antioxidante, corante e realçadores de sabor. Veja bem. Os riscos à saúde associados ao consumo. Os conservantes mais usados são embutidos em presunto, salsicha, linguiça, podem provocar câncer. Mesmo as salsichas sem corantes não são alimentos saudáveis devido à proporção de outros ingredientes que entram em sua composição, que nós acabamos de falar, não foi isso, professora? Isso mesmo, a salsicha é um alimento que em si, né, já não faz bem à saúde, que se você parar para ler a lista de ingredientes da salsicha, você vai ver o tanto de produtos que contém essa salsicha. Ela é formada por praticamente partes da carne que seriam desprezadas, que iriam ser jogadas ao lixo, como por exemplo, pele, miúdos, vísceras, e ainda contém aroma de fumaça, que é para dar aquele sabor defumado da salsicha, né? Para chamar a atenção. Isso mesmo. Então a salsicha em si não é um alimento muito bom. E aqui quais são as orientações? Olha aqui, reduzir ao mínimo o consumo de embutidos, dando preferência às carnes frescas. Então, mais essa dica aqui, salsicha, reduza, por favor. Olha aqui, pudins e iogurtes. Quais são os aditivos possíveis? Eles terão espessantes que vão conferir aquela consistência. Olha, os aromatizantes, os acidulantes, conservantes e corantes. Você está vendo, professor, aqui? Olha o tanto de aditivos, né? Tanto de aditivos. Então, nessa classe de produtos, os corantes e conservantes, eles representam o maior risco. Então, os corantes e os conservantes. Mais risco, não é? Em excesso, eles podem causar, olha aqui, alergias e problema de disfunção no sistema digestivo. E a orientação? Pudins feitos em casa, olha só, coalhadas enriquecidas com frutas frescas, são ótimas opções para substituir os industrializados. Ótima dica, não é, professora? Sem contar os iogurtes caseiros que também podem ser feitos, não é isso? Isso mesmo. Você pode encontrar uma gama de receitas na internet também sobre como preparar iogurtes caseiros, né, professora? É uma ótima opção. É. E aí, desse iogurte caseiro, acrescentar as frutas, que também, para quem não tem tanta aceitação, né, no iogurte, que é aquele, né, que é mais azedinho, não gosto porque não vai ter aquela cor, não é isso? Não vai ter aquele sabor tão doce. Mas se você colocar a frutazinha, depois ele vai ficando encorpado e com um saborzinho diferenciado e mais aceitável também. Os hambúrgueres, eles têm, desculpem aqui a imagem pulou, eles têm antioxidantes, eles têm conservantes, corantes, estabilizantes e realçadores de sabor. Tá vendo, professora? Também uma quantidade enorme. Riscos à saúde, olha só, o glutamato monossódico, que é um dos realçadores de sabor, que aparentemente ele pode provocar câncer, né? Mas novos estudos ainda estão em andamento para essa confirmação. Então, tem o sódio presente nessa substância que deve ser restrito para pessoas que têm pressão alta, não é isso? E orientações, é sempre que possível substituir o hambúrguer industrializado por um caseiro, feito de carne moída fresca, temperos naturais e com controle na qualidade de sódio. Então é uma ótima dica e também não é difícil, não é isso, professora? Isso mesmo. E ali você está vendo nessa tabela ali,
É o glutamato monossódico, é um exemplo de aromatizante que é encontrado na maioria dos alimentos industrializados. Então, quando você for fazer a leitura dos ingredientes, quando você vê glutamato monossódico, você já sabe que é um tipo de aromatizante. Certo. Vamos à nossa outra tabelinha. As gelatinas, balas e doces, olha, tem os acidulantes, os aromatizantes, corantes artificiais. Então os corantes, eles são os vilões, podendo causar alergias, né? Então, ao longo do prazo, há suspeitas de que possam levar a doenças digestivas. Então, uma boa dica é a substituição dos doces, né, industrializados pelos caseiros preparados com frutas e outros ingredientes naturais. Sopas em pó possuem aromatizantes, conservantes, corantes, estabilizantes e realçadores de sabor. Utilizam conservantes à base de sódio, não é isso, professor? É um risco, não é? Isso. E em excesso pode provocar, olha aqui, pressão alta, problemas nos rins e até cardiovasculares. E qual é a orientação? A utilização do caldo obtido pela cocção de legumes, verduras ou carnes para o preparo de sopas. Utilização de quê? De ervas fresquinhas que você comprou na feira ou até mesmo desidratadas para valorizar o sabor. É uma ótima dica e fica uma delícia também. Carnes enlatadas, elas têm antioxidantes, conservantes e estabilizantes. Então, a cor da carne ela é preservada pela adição de grande quantidade dos antioxidantes e os conservantes, que podem originar problemas circulatórios, né, ao longo do tempo. Qual é a orientação? Utilizar sempre que possível, olha aqui, carnes frescas, mesmo que sejam a de cortes mais baratos. Então, um dos grandes problemas dos aditivos químicos são as consequências que podem trazer ao corpo humano, e isso o consumo, né, de longo tempo, não é, professor? Porque isso às vezes não é assim, aparece 1, 2 meses depois de consumo, não é isso? Isso é com o decorrer do tempo. Então, há dificuldades em controlar as quantidades ingeridas, pois há vários tipos disponíveis que estão presentes na maioria dos alimentos industrializados. Foi o que nós vimos nas tabelas. Então, muitas vezes, diferentes alimentos apresentam aditivos semelhantes. Olha aqui, o que torna cumulativo, é o que nós falamos anteriormente, não é isso? Vamos supor que você comeu um biscoito pela manhã e salgadinho à noite. Então, se ambos contiverem o mesmo aditivo químico, você terá consumido 2 vezes uma grande quantidade dessa substância. Então, quanto maior o consumo de alimentos industrializados, proporcionalmente maior será essa ingestão desses aditivos. Então, se nós formos considerar esse aspecto cumulativo, é impossível prever a sua toxicidade ao longo do prazo. Por isso que é bem melhor e recomendável fazer escolhas mais saudáveis. E as reações provocadas no nosso organismo pelo consumo desses aditivos ainda são objetos de muitas pesquisas, porém sabe-se que existem casos de reações alérgicas, olha só, desenvolvimento de cânceres e até problemas no sistema digestivo, além de muitos outros decorrentes da ingestão desses compostos. Agora nós vamos falar de agrotóxico. Bem, professora, desculpe, esqueci de perguntar se ela queria fazer alguma consideração referente aos aditivos. Não, professora, está muito bem colocado, está muito bem clara todas as informações sobre os aditivos, né? Podem trazer, sim, riscos a longos prazos para a nossa saúde, principalmente também por terem muitas pessoas alérgicas a esses ingredientes dos aditivos químicos que contém nos alimentos. Então, fique atento aí, você consumidor, aos alimentos que você consome diariamente. Certo. Então, agora nós vamos para o segundo tópico, que são os agrotóxicos. O que são agrotóxicos? Olha aqui, ó. Coisa boa não é, professora Caveirinha? Então,
Eles são quaisquer produtos de natureza biológica, física ou mesmo química, cujo objetivo é exterminar pragas ou doenças que ataquem as plantações. Nossa, professora, como é difícil, hein? Aditivos, são agrotóxicos, são tudo em conjunto, os da alimentos, né? Tem Pois algo em comum. professora, até os alimentos naturais estão sofrendo esse tipo de... Tem uma influência, tem um pontinho preto. É. Então vamos lá. Os agrotóxicos, eles podem ser, deixa eu pegar aqui uma outra cor para grifar, pesticidas ou praguicidas que combatem insetos em geral. Nós temos os fungicidas que atingem os fungos. Nós temos os herbicidas que eliminam as plantas invasoras ou daninhas. Então, no Brasil, a utilização de agrotóxico tornou-se evidente a partir da década de 60. Então, em 11 de julho de 1989, foi sancionada essa Lei 7.802/1989, que regula a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, importação, exportação, o destino final dos resíduos das embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos. Está vendo, professora? Você está vendo? Quase que eu não termino de ler com Quanta tanta né? coisa relacionada justamente a essa lei, né? Então, seus componentes e afins. Então, a partir dessa lei que sancionou uma série de obrigações, os agricultores, eles foram liberados a comprar e utilizar, veja bem, racionalmente esses produtos. Então, eles, quando utilizados adequadamente em conformidade com a legislação, os agrotóxicos, eles vão impedir a ação de agentes nocivos sem estragar, contaminar ou mesmo prejudicar os alimentos. Só que tem um detalhe: se os agricultores eles não tiverem cuidados necessários durante o uso, esses agrotóxicos eles podem afetar o ambiente e a saúde das pessoas. Quais são os erros mais comuns? A utilização de doses de agrotóxicos maiores que as necessárias, obviamente, isso vem influenciar futuramente em algum problema à nossa saúde. Realização da colheita antes do tempo de degradação para o agrotóxico. Pulverização do agrotóxico sobre o próprio corpo, pulverização do agrotóxico sem a utilização de equipamentos de proteção individual, que são chamados os EPIs, que são tipo máscara, luvas, por exemplo. Então, esses erros aqui são os mais comuns, que são, digamos assim, realizados por essas pessoas responsáveis. Então, além de ter a questão do cuidado quanto à pulverização em quantidade adequada em cima dos alimentos, o tempo certo, é a questão com a própria saúde, não é isso, professora? Porque se a pessoa não estiver com o equipamento de proteção individual, obviamente ela pode tanto estar inalando quanto estar sendo caído, absorvido na pele, não é? Isso mesmo. E existem vários estudos que estimam que aproximadamente 25 milhões de agricultores sofrem algum tipo de intoxicação pela exposição a agrotóxicos. Então, isso aí é um assunto, né, bem evidente.
Então, o manuseio inadequado do agrotóxico é um dos principais responsáveis pelo acúmulo dessas substâncias nos alimentos. A ação delas no organismo humano, ela pode ser rápida, ou seja, uma intoxicação aguda ou até mesmo lenta, uma intoxicação crônica, chegando em alguns casos a demorar anos para se manifestar. Então a gente entende que isso é relativo de pessoa para pessoa, não é, professora? Isso. Então, o Brasil, ele se destaca no cenário mundial, que pena, olha só, mas como o maior consumidor de agrotóxico, respondendo na América Latina. Por quê? Por um percentual de 86% do consumo dos produtos. Professora, nós temos até uma sugestão de um filme que os nossos alunos, os nossos queridos tutores podem estar passando para os nossos alunos verem, que é O Veneno Está na Mesa. É um filme bem interessante, Bem né? interessante. Que mostra esse assunto que a gente está abordando hoje. Vejam, por favor, professor, caro tutor, passe para os seus alunos, faça um momento pipoca, não é isso? E passe esse filme. Então, do total dos agrotóxicos consumidos no país, 58% são herbicidas, 21% inseticidas, 12% fungicidas, 3% acaricidas e 7% de outros tipos. Isso aqui, olha, de 2010. Então, em nosso país, utilizam-se agrotóxicos em larga escala. E essas intoxicações por essas substâncias, elas aumentam cada vez mais, tanto em relação aos trabalhadores rurais que ficam expostos, como também entre as pessoas que se contaminam por meio de consumos, né, com os alimentos que têm determinadas substâncias em demasiada quantidade. Então, alguns estudos, eles relatam a presença de alguns tipos de agrotóxico no leite materno e o que pode causar defeitos genéticos nos bebês nascidos de possíveis mães contaminadas. Então, em quais alimentos os agrotóxicos podem ser mais encontrados? Olha, gente, felizmente aqui, ó, nos vegetais, verduras, legumes, frutas e grãos, não é, professora? Os alimentos basicamente naturais, né, professora? Porque, querendo ou não, não é só a questão de pulverizar, mas também eles também têm uma função que eles também dão uma vivacidade aos alimentos, não é? Isso mesmo. É importante que você saiba também o motivo, né, que o Brasil tem esses altos índices de consumo de agrotóxicos, né, professora? Isso. Vamos lá. Alimentos de origem animal. Leite, ovos, carnes e frangos, eles podem conter substâncias nocivas que chegam a contaminar o organismo de determinados animais no momento em que estes se alimentam de água ou de ração impregnada por agrotóxicos. Então, todo cuidado é pouco. Atualmente, a população que busca por alimentos saudáveis sem aditivos alimentares e produzidos sem prejuízo ao meio ambiente, tem uma opção de conseguir os alimentos, os tão falados orgânicos, não é, professora? Isso. Então, que são os alimentos produzidos e armazenados sem qualquer tipo de agrotóxico ou de aditivo, não é? Apesar que esses alimentos têm um custo mais elevado, Isso né? é verdade. Eles são livres, né, de agrotóxicos e de aditivos alimentares. Isso. Eu não sei se em algumas escolas já é possível esse consumo. Se for, é ótimo, não é? É melhor ainda. Melhor ainda. Então, o novo modelo agrícola que surge em meio às preocupações ambientais, ele traz a busca, por quê? Por uma agricultura sustentável, ou seja, que é aquela que busca atender às necessidades das gerações atuais, sem comprometer, portanto, a capacidade das gerações futuras.
Então, a agricultura orgânica, ela apresentou-se que como uma possibilidade de uma agricultura sustentável. Então, os processos de produção adotados nesse tipo de agricultura, eles são acessíveis a pequenos e médios produtores, ou seja, aqueles que estão inseridos na agricultura familiar, ou a nossa agricultura familiar aí. Então, se a escola puder fazer o consumo desses produtos, não é isso, professora? Da agricultura sustentável, os orgânicos, é melhor ainda para os nossos alunos. E a agricultura orgânica, ela utiliza como base do processo produtivo os princípios agroecológicos, que valorizam o uso responsável pelo solo, por isso que são agroecológicos, ó, o uso responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais, respeitando justamente as relações sociais e as culturais de um povo. E aqui vem o conceito de orgânico, que é um termo que, de acordo com a nossa legislação, ele também pode ser incluído na rotulagem, desde que indique que o alimento ele foi produzido conforme as normas específicas que vetam o uso de quaisquer agroquímicos e que está certificado por uma agência devidamente constituída. As leis brasileiras, elas abriram uma exceção à obrigatoriedade de certificação dos produtos orgânicos para a agricultura familiar, que hoje pode vender os orgânicos diretamente aos consumidores finais. Para isso, porém, os agricultores precisam estar vinculados a uma organização de controle social. Olha aqui. OCS. E a Anvisa, ela é responsável, olha a Anvisa aqui de novo, ela é responsável por fiscalizar os produtos contaminados por agrotóxicos. Então, se uma empresa, ela vender produtos que têm contaminantes em excesso a ponto de prejudicar o ambiente ou a saúde, ela deverá sofrer essa advertência, multa ou apreensão do produto. Alguma consideração, professora? Isso mesmo, e a questão do agrotóxico está tão em pauta que atualmente existe até um projeto de lei em trâmite sobre a não obrigatoriedade da rotulagem de alimentos que possuem agrotóxicos. E em vista disso, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, lançou uma campanha vetando esse projeto de lei, para que sim, que os alimentos que possuem a utilização de agrotóxicos tenham no rótulo escrito quais são as substâncias utilizadas nesses alimentos. Então você vê aí que nós estamos submetidos, estamos expostos ao consumo de alimentos com agrotóxicos e que até os alimentos naturais agora vão ser obrigados, né, se possível, a ter no rótulo a utilização dessas substâncias, né, professora? É verdade. Bem, nós ficamos hoje por aqui, esperamos que nós tenhamos contribuído de uma certa forma para mais um conhecimento hoje através dos aditivos alimentares, os aditivos químicos, e vamos dar um espaço, um intervalo para a realização das atividades de vocês para retornarmos com as devidas correções, ok? Então, até o próximo bloco.